Você está sozinho. Agora não está. Sente esse vazio no peito quando olha para o lado e não há ninguém. Quando pega o celular e percebe que as conversas são rasas, superficiais, sem peso real. Quando entende que ninguém realmente te conhece de verdade, nem mesmo aqueles que deveriam conhecer. A solidão masculina moderna não é apenas estar fisicamente sozinho, é estar rodeado de pessoas e ainda assim completamente isolado. É ter 1000 contatos no celular e nenhuma conexão real. É perceber que você está lutando batalhas que ninguém além de você vai entender. E essa verdade dói como uma lâmina atravessando o peito. Mas escute bem o que vou te dizer agora. Essa dor que você sente, esse isolamento que parece te destruir por dentro. Musashi viveu isso de uma forma que você nem imagina. E ele transformou isso na maior arma que um homem pode ter. Miyamoto Musashi passou mais de metade da sua vida completamente sozinho. Não por acaso, não porque ninguém o queria por perto, mas porque escolheu isso conscientemente. Aos 29 anos, depois de vencer Sasaki Kojiro, o melhor espadachim do Japão, Musashi poderia ter tido tudo: fama, reconhecimento, discípulos aos montes. Mas ele escolheu as montanhas, escolheu cavernas úmidas onde mal cabia um homem deitar. Escolheu o silêncio absoluto por anos a fio. E você pode estar pensando que isso foi loucura, fuga, medo de enfrentar o mundo. Você está completamente errado. Musashi entendeu algo que a maioria dos homens nunca vai entender: que a verdadeira força não vem de estar cercado de pessoas. Vem de você conseguir estar sozinho consigo mesmo e não entrar em colapso. A solidão revelou a Musashi quem ele realmente era, sem máscaras, sem performances sociais, sem necessidade de impressionar ninguém. Só ele e seus demônios internos, e ele teve que enfrentá-los todos. Nas cavernas do Monte Wato, Musashi passou meses sem ver outro ser humano, sem trocar uma palavra sequer. Apenas ele, sua katana e os pensamentos que tentavam destruí-lo. Nos primeiros dias a mente grita. Você ouve vozes que não existem, sente presenças imaginárias. Seu cérebro está desesperado por estímulo externo, por conexão, por qualquer coisa que tire você de dentro da sua própria cabeça. Mas Musashi não fugiu. Ele ficou. Ele sentou em posição de meditação no chão de pedra fria e olhou diretamente para tudo que queria evitar. Seus medos, suas fraquezas, suas vergonhas, tudo que um homem esconde dos outros. Porque quando você está completamente sozinho, não pode mais mentir para si mesmo. Não tem como fingir que é forte quando está tremendo de medo. Não tem como fingir que está bem quando está despedaçado por dentro. E é exatamente por isso que a maioria dos homens foge da solidão, como se fosse a própria morte. Eles enchem a agenda, pulam de relacionamento em relacionamento, mergulham no trabalho até não conseguir mais pensar. Qualquer coisa para não ficarem sozinhos com quem realmente são. Porque a verdade assusta mais do que qualquer inimigo externo. Mas Musashi sabia que um guerreiro que não conhece a si mesmo já está morto antes da batalha começar. Ele escreveu no livro dos 5 Anéis: conheça a si mesmo e você conhecerá o universo. Mas conhecer a si mesmo de verdade exige algo que poucos homens têm coragem de fazer: ficar completamente sozinho até que todas as mentiras caiam. Agora preste atenção nisso. Musashi não apenas aguentou a solidão, ele a transformou em disciplina absoluta. Acordava antes do sol nascer, não porque tinha um despertador, mas porque seu corpo estava sincronizado com algo maior que ele. Treinava movimentos de katana contra inimigos invisíveis por horas. Cada corte tinha que ser perfeito, cada postura tinha que ser impecável, porque não havia ninguém para impressionar, só a verdade do movimento. Depois sentava e escrevia filosofia, estratégia, reflexões sobre a vida e a morte. Páginas e páginas de pensamentos que só aparecem quando você para de fugir de si mesmo. E no silêncio absoluto, Musashi desenvolveu algo que nenhum treinamento em dojo poderia dar. Ele desenvolveu a capacidade de ouvir sua intuição
com clareza cristalina, sem ruído externo, sem opiniões de outros, sem distrações. Quando você está sozinho de verdade, começa a perceber coisas sutis, o som do vento mudando antes da tempestade chegar, o peso diferente no ar quando o perigo está próximo, a voz interna que te avisa antes mesmo de você entender o porquê. Musashi aprendeu a confiar nessa voz, e isso salvou sua vida dezenas de vezes. Nos 60 duelos que ele venceu, muitos foram ganhos antes mesmo da espada ser desembainhada, porque ele lia o oponente numa profundidade impossível. E só conseguia fazer isso porque passou anos lendo a si mesmo primeiro. A solidão foi o treinamento que nenhum mestre poderia dar. Foi onde Musashi se tornou invencível, não apenas com a espada, mas com a mente. Mas aqui está o que você precisa entender sobre a solidão que Musashi praticou. Não era isolamento covarde. Não era fugir das pessoas porque tinha medo de ser ferido. Era solidão consciente, escolhida, usada como ferramenta de transformação. Musashi sabia que precisava desse tempo sozinho para se fortalecer, para se conhecer. E depois desse período de isolamento profundo, quando ele voltava para o mundo, era um homem diferente, mais forte, mais focado, mais perigoso, mas também mais sábio, mais compassivo com quem merecia. A diferença entre a solidão que destrói e a solidão que constrói está na intenção. Homens fracos ficam sozinhos porque fogem. Homens fortes escolhem a solidão porque sabem que é lá que o verdadeiro trabalho acontece. Você que está me ouvindo agora se sente sozinho, se sente isolado, se sente como se ninguém te entendesse. Primeiro entenda que você não está sozinho nessa experiência. Todo homem que já valeu alguma coisa passou por isso. A pergunta não é se você está sozinho. A pergunta é o que você está fazendo com essa solidão. Está usando ela para se fortalecer ou está deixando ela te destruir? Está usando o silêncio para se conhecer ou está enchendo ele de distrações vazias? Porque Musashi te mostra que a solidão pode ser o maior presente que você já recebeu, desde que você tenha coragem de usá-la corretamente. Nos períodos mais solitários da sua vida estão as maiores oportunidades de transformação. Quando não há ninguém te observando, você pode errar sem julgamento. Pode experimentar sem medo, pode falhar e tentar de novo sem explicar para ninguém. A solidão te dá liberdade total para se tornar quem você precisa ser. Mas você tem que fazer o trabalho. Não adianta só estar sozinho fisicamente e continuar mentalmente conectado. Em redes sociais, vídeos sem parar, conversas vazias que não levam a nada. Isso não é solidão, é fuga disfarçada. Solidão real exige que você desligue tudo, que você sente em silêncio, que você olhe para dentro sem desviar o olhar, que você enfrente cada pensamento difícil, cada emoção desconfortável, cada verdade que dói admitir. E nos primeiros dias vai ser horrível. Sua mente vai gritar, vai inventar urgências falsas, vai te fazer acreditar que você precisa checar mensagens, que precisa fazer qualquer coisa menos ficar ali parado. Mas se você resistir, se você aguentar, algo mágico começa a acontecer. A clareza chega, as respostas que você procurava aparecem, a força que achava que não tinha se revela, e você percebe que sempre esteve lá, só estava escondida pelo barulho. Musashi descobriu isso há 400 anos, e a verdade continua a mesma hoje. Um homem que domina a solidão, domina a si mesmo. E um homem que domina a si mesmo não pode ser dominado por nada, nem ninguém. Então use sua solidão na fúria dela. Não a veja como castigo ou falha. Veja como oportunidade, como campo de treinamento, como dojo pessoal, onde você vai se tornar a versão mais forte de si mesmo. Nos próximos 30 dias, escolha momentos de solidão verdadeira. Nem que seja meia hora por dia, sem celular, sem música, sem nada. Só você e seus pensamentos. E faça o trabalho que Musashi fez. Observe quem você é quando ninguém está olhando. Corrija o que precisa ser corrigido.
Fortaleça o que precisa ser fortalecido. Construa o homem que você quer ser, tijolo por tijolo, no silêncio, sozinho. Porque o mundo vai voltar, as pessoas vão aparecer, as demandas vão surgir. Mas quando você voltar desse período de solidão consciente, você não será mais o mesmo homem que entrou. Você será mais forte, mais claro, mais perigoso. E as pessoas vão sentir isso, vão perceber que algo mudou, que você carrega um peso diferente, uma presença que não estava lá antes, porque você fez o que poucos têm coragem de fazer. Musashi passou a vida inteira provando que a maior batalha não é contra outros homens, é contra você mesmo. E essa batalha só pode ser vencida na solidão absoluta, onde não há para onde fugir, onde você tem que enfrentar tudo. Então, da próxima vez que você sentir aquele vazio no peito, aquela sensação de estar completamente sozinho no mundo, lembre que Musashi sentiu isso 1000 vezes pior, e ele transformou em poder absoluto. A solidão não é sua inimiga, nunca foi. É sua maior aliada se você tiver coragem de abraçá-la, de usá-la, de se transformar através dela. Porque no final, o homem que emerge da solidão é indestrutível. Pense